Olá, estamos aqui com a contadora de histórias, Ilana Pogrebinski. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Ilana, fique à vontade. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Estamos muito felizes de você estar aqui hoje. Um prazerzaço. Né? Muito feliz mesmo. E a gente já tá há um tempo querendo que você, viesse aqui no Godot, né? Eu achei que eu tava com Covid, aí cancelei a gravação. Agora, graças a Deus, tá tudo bem. A Ilana tá aqui. Que bom, uma alegria, gente. Gratidão imensa, viu? Gratidão por você estar aqui. Então vamos começar do início, do Era Uma Vez. Tchan, 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 tchan. Era uma vez, uma pequena bebê. Eu amei esse início. Não, você falou de bebê, minha mãe disse que eu já nasci atriz. Eu pus a cabeça pra fora assim. Então não precisou dar batidinha no bumbum, nada. Já nasci chorando, já nasci fazendo cena. Um parto normal, lindo. Que maravilhosa. Parto normal. Ai, que lindo. Foi assim o começo. E assim o começo da sua história. E aí a gente quer saber realmente como foi o começo, assim. Onde você nasceu, sua infância. E como começou essa história, a primeira história da sua vida que você lembre. Vamos começar Como assim. contadora, né? Uau. Não como contadora, mas como ouvinte mesmo de história. Então, eu nasci em São Paulo. Minha mãe me contava muitas histórias. Eu lembro de um livro azul que eu tenho até hoje, grandão, assim, de capa dura, com umas ilustrações incríveis, cheias de detalhes. Só que ela não lia a história, a gente inventava histórias a partir das ilustrações. E, enfim, tive muitas professores bacanas e sempre curti as histórias e essa coisa da arte, né? Da música, de artes plásticas, um pouco de cada coisa. E eu acho que foi na escola mesmo, no segundo grau, que teve era para fazer um trabalho sobre escritores. E aí eu acho que era Gregório de Matos. E aí eu falei, o que a gente pode fazer? E eu criei toda uma cena, nunca tinha feito nada assim, e as pessoas ficaram impressionadas. Falaram, nossa, você era concentrada e não sei o quê, nossa. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu tenho jeito para ir. E aí a minha irmã já fazia aula de teatro, aí eu já morava no Rio nessa época, vim com 12 anos para cá. Minha irmã fazia o Laura Alvim com o Daniel Hertz e a Susana Kruger. Ah, maravilhosa. Vai vir aqui, a Su. Trabalhei com ela. Incrível. E aí, então, eu fazia segundo grau técnico em publicidade, que eu achava muito bacana também. Mas aí eu falei assim, eu vou fazer isso de faculdade, então eu acho melhor fazer um curso de teatro agora, porque depois eu não vou ter tempo. Pra quê? Fui fazer no segundo ano do segundo grau, aí me apaixonei, né? E aí o mais interessante é que lá no Liceu de Arte e Ofício, onde eu fazia o curso técnico, eu tinha aula com a Tatiana Mota Lima. Vocês com certeza conhecem, na área de teatro, pesquisadora de Grotowski, maravilhosa. Ela dava aula lá. E era engraçado, porque a gente tem pouca diferença de idade. Ela colocava sempre umas roupas assim para parecer mais velha. E eu adorava ela. E aí eu cheguei para a Tatiana e falei, Tatiana, eu não sei agora o que eu faço. Se é teatro, se é comunicação. Eu estava tão certa da minha vida, do meu futuro. Pois e aí foi lindo, assim. porque ela me ajudou a treinar a cena para passar na Unirio. E aí foi muito legal, assim. E a sua mãe, ela era do meio artístico porque ela te contava histórias e, enfim, ela te inspirou? Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa incrível, sempre muito positiva, muito alegre. E aí, primeiro, minha irmã começou a fazer teatro, eu também. E aí a Companhia Atores de Laura foi fundada, né, em 92, acho que até antes, talvez, acho que 92. E a minha mãe entrou também para a companhia. Ela fez o espetáculo Romeu e Isolda com a gente. Que bacana. Muito legal. Então, minha outra irmã também depois entrou. Enfim, todo mundo. Como foi trabalhar com a sua mãe? Foi maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu esperava assim, não, foi tenso. Não, minha mãe sempre foi uma querida, assim, muito companheira. Acho que a gente sempre foi muito amiga. Minhas irmãs também. Então, era a família Pogrebinski. Todo mundo, agora ela vem a família Pogrebinski.
Que incrível. Muito bom. E aí na Unirio, qual foi o seu primeiro espetáculo que você falou assim, agora eu sou atriz? Porque tem um momento que A gente sempre se boicota. A gente acha que a gente não tá preparada, que não posso me titular como isso. Porque a gente vê muito quem vem aqui, assim, eu acho que o ator e a atriz é a única profissão que as pessoas ainda ficam na dúvida. Estão 30 anos atuando, mas fica assim, ainda sempre na dúvida se realmente é aquilo. Ou tem que fazer outra coisa para ganhar dinheiro. Sempre é uma loucura, né? Eu fiz lá na Unirio foi muito legal com o André Paes Leme, A Viagem do Capitão Tornado. Foi muito bacana. Mas a Unirio eu não completei. Ah, não? Não, porque eu estava com os atores de Laura e tinha aquelas aulas maravilhosas com eles lá no porão do Laura Alvim, com improvisações, coisas incríveis. E na época que eu fazia a Unirio, não sei se foi sempre assim, os professores faltavam muito, era uma coisa muito lenta para tudo que eu tinha na companhia e nas aulas com eles. Então aquilo começou a me angustiar. Eu fiz durante um tempo, aí comecei a me sentir numa prisão. Eu acho que eu entrei na Unirio para encontrar meu marido, que fazia música. Ai, que maravilhosa! Eu fazia teatro e ele música. E aí a gente se encontrou lá, eu acho que foi por isso. A gente já está há 30 anos juntos, né? E de vez em quando a gente encontra alguém da Unirio, nossa, ainda estão juntos. Que absurdo! Mas você ficou quantos períodos lá? Ai, eu acho que fiz uns 2 anos e meio, por aí, 2 anos, por aí. Então, realmente foi para encontrar ele mesmo. Foi. E aí, você ficou quantos anos no Atores Laura? Fiquei uns 7, 8 anos, acho que 7. Foi muito bom, a gente fez muitos espetáculos, né? Fizemos em vários lugares do Brasil. Quais espetáculos, mais ou menos? Que a entrevista, Cartão assim? de Embarque, Romeu e Isolda, Decote, A Visita da Velha Senhora, A Casa Mal Assombrada, que foi o infantil que a gente fez. E aí a gente fez em vários lugares do Brasil e o Romeu e Isolda foi para a França, para o Festival de Teatro Jovem na França, e foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa, foi acho que 96, 97. E a gente ensaiou o espetáculo em francês. Isso que eu ia perguntar, como que foi apresentar uma peça em outra língua, né? Decorar o texto. Porque era um espetáculo nosso, de criação coletiva. Então, não era que as pessoas não conheciam o texto. É uma coisa assim, vamos apresentar, sei lá. Eram quantas atrizes? Era um grupão, tipo 20 atores. 21 atores. Todos foram. Todos foram. Maravilha. E gente. O Aurélio De Simone, também iluminador maravilhoso. Foi super equipe. E aí, no elenco, tinha uma que era francesa mesmo, 2 que eram, sei lá, já tinham dado aula de francês, tinha umas 3 ou 4 que sabiam bem francês. E o texto era pequeno para cada um, justamente porque eram muitos atores. Então, a gente ensaiou muito, e ensaiou não só as palavras, como o jeito de falar. C'est aberrant, que l'acte autoritaire. Isso, a gente tinha que acompanhar a música, porque a musicalidade faz com que as pessoas entendam melhor. Com certeza. Natural. Aqui no Brasil, né, quando a gente ouve alguém com um sotaque diferente, às vezes a gente não entende o que está falando, porque às vezes muda um pouquinho a música já. E aí foi muito legal, porque a gente ensaiando lá, os técnicos do teatro vinham falar com a gente não fala francês. Então, a gente só sabe o texto. A Suzana comentou comigo sobre essa apresentação, né, na França. E eu fui preparadora da peça que ela colocou os atores para falarem em Libras. Todos os atores, nenhum deles falava em Libras. Mas eles aprenderam, eles decoraram o texto que eu passei para eles, porque eu falo em Libras. E ela falou muito, ela falou, gente, ninguém falava francês. Eu acho que era 1 ou 2 que falavam realmente francês. Isso. Mas a galera decorou direitinho e apresentou e todo mundo ficou achando que falava muito bem. Sim. Faz um carão. Não, e a gente viu que as pessoas estavam entendendo porque as pessoas riam. Era uma comédia. Então, se riu é porque tá entendendo. Não, e tá tendo sentido também, né? Porque às vezes uma tradução literal tem que ter realmente, ver se tá fazendo sentido. Uma versão. Que tem a ver com a cultura do povo também, porque às vezes tem coisas específicas de expressões brasileiras. É verdade. E a gente teve uma crítica super linda lá. Então, foi um marco, então. Foi um marco. Foi bem especial. E quando começou a contação de histórias?
quando surgiu isso aí? Que saiu a atriz. Saiu não, né? Não sai nunca. Está. Eu acho que só adiciona, né? Teve um momento em que eu comecei a me perguntar, porque a companhia era muito legal, diretores maravilhosos, era bom estar lá, mas alguma coisa começou a me angustiar. E eu comecei a perceber que aquilo que aquele grupo queria falar já não era o que eu queria falar. Já não tinha mais a ver com o meu impulso interno, das palavras que queriam. E aí, um grupo de contação de histórias chamou o Ricardo, meu marido, olha só, para fazer a parte musical. E ele estava com muitos trabalhos, ele é regente coral também. Ele falou, Ilana, quem sabe, você toca violão, toca flauta, vai lá, vê lá com o grupo. Era o grupo Girassol. Ela também é música. Sim. Eu toco um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de percussão, violão, flauta, enfim. E aí eu fui lá e comecei a tocar. E eu só tocava e eles contando as histórias. Era um grupo muito iniciante, assim, era bonitinho, mas nada, não tinha ninguém profissional e tal. Mas ok, era bacana estar no grupo. Aí um dia uma das pessoas não podia contar a história, na verdade era para ler um livro na casa da leitura. Ilana, eu sei que você não costuma fazer isso, mas você pode ler o livro? Claro, não tem problema. Aí eu li o livro. Foi a Ilana toda assim, feliz lá, chegou a minha vez, minha oportunidade. Não, na verdade eu nem queria. Não, eu tava lá fazer outra coisa, eu tava feliz, na verdade, porque eu tava em outro papel ali. Tava legal fazer uma coisa diferente. E aí, quando eu li o livro, eu pensei, nossa, você lê bem? Mas você tem uma voz boa, né, Ilana? Tipo, parece que foi feita pra isso. Eu fui assistir seus vídeos no Instagram, eu fui capturada, assim, pela sua voz, pelo jeito que você envolve a gente. Ai, que bom, que maravilha. Aí, com essa experiência, eu falei, poxa, eu podia contar histórias. Mas que tipo de histórias que eu gostaria de contar? Também não era aquele tipo de histórias que o pessoal contava no grupo. E aí me veio, eu queria contar histórias pela paz, contos que me trouxessem paz, amor para as pessoas. E aí eu encontrei a história do pote vazio. Foi a minha primeira história, assim, que é a história de um imperador que está ficando velho e precisa saber quem é que vai ficar no lugar dele depois que ele partisse desse mundo. E tem um menino, porque é uma história chinesa, né? Tem um menino na China que adora plantar. E tudo que ele planta floresce, vira um arbusto incrível, uma árvore. Todo mundo conhecia ele, né? Que chama Ping, por isso. E o imperador não sabia como escolher quem ia ser o próximo, porque ele não tinha filhos, não conhecia as crianças. E ele tem uma ideia. E ele resolve dar sementes para todas as crianças do reino. E ele diz que quem fizer o melhor possível durante 1 ano vai ser o próximo imperador chinês. E aí, imagina, o Ping é o primeiro a chegar, quer pegar a semente, logo plantar para dar uma planta maravilhosa, e ele acha que vai ser escolhido. E todas as outras crianças do reino também, os pais, todo mundo, né? As crianças, todas vão lá pegar as sementes, pegam as sementes, e o Ping vai e planta, todas plantam. Só que a semente do Ping não brota. Ele põe água, ele põe no sol, ele canta, nada acontece. Ele muda a semente de vaso, põe num vaso melhor, com terra mais fértil, mas passa o ano inteiro e a semente não brota. E aí ele está muito mal, porque ele acha que todas as crianças vão zombar dele. E realmente aparece um amigo dele, o Poing, com um vaso gigante, com uma flor maravilhosa azul, coisa assim, diferente, né? E fala, olha a minha flor, tá linda, né? Linda, né? Cadê a sua? Cadê? Aí olha pro vaso Ping. Por que você não cultiva uma flor assim? Olha, grande, linda como a minha. Ele falou, olha, eu já cultivei flores até maiores que essa sua aí. Foi essa semente aqui que não deu nada. E ele, e vai pro palácio. E o pai do Ping escuta a conversa. Falou, Ping, meu filho, você não fez o melhor possível? Aí ele, fiz, pai. Então, o imperador não falou para você levar o melhor possível? Então, leva esse vaso, sem flor. E aí, normalmente, eu pergunto para as crianças, né? O que vocês acham? Ele levou? Não, ele levou. Outras falam, ele levou. Aí ele chega lá com o vaso, né? E fica num cantinho com medo de levar um castigo do imperador. E o imperador está olhando todas as flores, lindas, de todas as cores, tamanhos. Só que ele está sério e não diz uma palavra. E quando ele vê o Ping ali no cantinho, fala, e você, rapaz, o que você está fazendo aí com esse vaso sem flor? E o Ping vai se aproximando dele
com o vaso aí tremendo, um arrepio na espinha, e fala para ele: olha, eu peguei a semente que o imperador me deu e plantei. E ela não brotou. Aí eu coloquei em outro vaso. E ela não brotou. Ó, e aí ele vai contando tudo que ele fez, que ele colocou água, que ele pôs no sol, que ele cantou. E começa a chorar. E fala: olha, eu fiz tudo que eu podia fazer e ela não brotou. Por isso que hoje eu trouxe esse pote vazio. Foi o melhor que eu pude fazer. Ai, Carol, quando o imperador escuta essas palavras, um sorriso vai se fazendo em seu rosto. E ele fala para todos ouvirem: eu encontrei alguém que merece ser o imperador. E todo mundo: que isso, que absurdo. Aí o Pong: olha a minha flor. E ele: shh, eu não sei onde vocês arrumaram essas flores, pois todas as sementes que eu lhes dei estavam queimadas, estragadas, nenhuma delas poderia ter brotado. Eu admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a mais pura verdade, o seu pote vazio. Eu vou torná-lo imperador desse país. Honesto, né? Lindo, lindo. E é interessante agora, depois de 20 anos contando histórias, 22 anos contando histórias, que eu revejo por que eu escolhi essa história, por que essa história me captou, porque fala de falar a verdade, né? O que está dentro, e de você expressar fora o que está dentro, e que isso vale a pena, e vale a pena mesmo. Então eu comecei a escolher só histórias que tocassem meu coração, e é assim até hoje. Quando alguém, por exemplo, quer lançar um livro e fala: você pode contar a história do meu livro, você tem que mandar a história. Se tocar meu coração, eu aceito o trabalho. Pode me pagar quanto quiser, mas se não tocar meu coração, eu falo: às vezes o teu livro é lindo, mas é uma coisa, desculpa, eu sou assim. E não aceito mesmo, isso faz parte do meu propósito de vida, sabe? Fazer Mas só o que eu acredito. Para você tocar o outro, tem que tocar você, né? Sim. É igual atuar também, né? Vai contar uma história, você tem que entender que aquela história, você tem que receber essa história para poder passar, para poder transmitir. E é o que você faz contando a história. Eu me senti tocada com essa história. E super atual, né? Sim, sim. Sobre a questão da verdade, né? Nesse momento que a gente nunca sabe o Da que fake é verdade. news. Tá pisando sempre. As pessoas cada vez mais estão duvidando do real, né? Mesmo que tá aqui, e duvidam, Sim. né? É um momento. E eu já escutei essa história algumas vezes e sempre me emociono. Sempre fico assim: ai, fala, imperador, fala. Sempre torço pela história. Isso que é o bonito da história, né? Que mesmo você escutando a história, quando toca realmente, você quer escutar e escutar. Não cansa de ouvir. Sim, as histórias são sementes. E às vezes você escuta, ok. Às vezes, anos depois, quando você tem uma crise, alguma coisa, a história vem. Ela Sim. surge, ela emerge. Então, podem roubar o que quiser de você, mas as histórias, aquilo que você guardou no coração, nunca ninguém vai te tomar. Por isso que é incrível, assim, é uma ferramenta que você ganha para você passar pelas coisas. Então, os ancestrais deixaram para a gente algo que é muito valioso, é um tesouro, e que é imaterial. Então, por isso que muita gente fala: é historinha. Mas quando a pessoa fala isso, ela não entende o que é realmente que a gente... O que acontece. Na verdade, a gente não entende mesmo, porque é uma potência de cura, de transmutação, de transformação, que é... A pessoa escuta uma história, pode mudar a vida dela para sempre. Pode virar uma chave ali, né? Você, aqui no Isso. Brasil, não sei, assim, a gente acha que contar histórias é só para criança, né? A gente tem uma cultura, assim, né, de contar histórias já igual para crianças, né? Mas o contar histórias é uma coisa muito ancestral que acho que a criança era o depois, né? Assim, o contar histórias era uma coisa para todos, né? E isso foi se perdendo um pouco, né? Você acha que a gente está nesse momento de resgate, assim, Porque tem grupos de contadores de histórias só para adultos. Eu acho que é uma coisa que eu tô vendo um pouco mais agora. Sempre teve, claro. Mas eu acho que essa cultura ainda falta um pouco. Se a gente pensar lá nos antigamente, todo mundo em volta da fogueira, ficavam as famílias todas. Não tinha essa história, essa fragmentação, essa
coisa toda compartimentada que a gente faz para essa idade, para aquela idade. É muito maluco isso, né? Uma boa história é uma boa história. É claro que tem conteúdos que eu contaria mais para adultos mesmo, outros para crianças, ok. Mas tá demais, não precisava ser, né? E eu acho que agora tem um resgate cada vez maior, e eu acho que com a pandemia as pessoas sentiram que necessitam, não só das histórias, como da arte em geral. Como a possibilidade da gente ter internet é incrível, né? Porque eu fico imaginando as outras pandemias onde a pessoa ficava trancada em casa, nem sabia se já tinha acabado, o que estava acontecendo lá verdade. fora. Então, muita gente, assim, eu dei uma oficina presencial, né? Agora, início desse ano, e aí foi tão bonita, a menina chorou, assim, falou assim, as suas histórias me ajudaram muito durante a pandemia, foram companheiras, assim. Você começou a gravar os vídeos para as suas redes sociais na pandemia ou já estava fazendo isso antes? Eu tinha muito pouco, porque quando eu contava a história no presencial e gravava, ficava muito ruim, porque ou você chama profissionais, que aí você tem, né, uma lapela, tem iluminação, que não pega ruído, né? Ou então fica muito ruim. E eu sou muito crítica com foto, com vídeo, eu não vou postar uma coisa que eu não consigo escutar direito, porque parece que não foi bom. E é outra coisa, a pessoa no presencial, é outra história, né? Só que aí, quando veio a pandemia, veio primeiro uma coisa assim, gente, eu vou dar uma acalmada no coração. E aí dei eu fui para Teresópolis, uma montanha, né? Depois de 2 meses começou a vir, eu falei assim, gente, as pessoas estão necessitando das histórias. Tá na hora de começar a gravar. E aí que eu comecei, deixa eu ver como é que é essa coisa, celular, iluminação, né? E aí, aos pouquinhos, fui entendendo para onde que tinha que olhar. Meu primeiro vídeo, eu olhava para o outro lado. Eu olhava para frente no celular, né? E aí você não olha para a câmera. Essas coisas que a gente vai aprendendo. E aí, aos poucos, eu fui gravando as histórias, as pessoas foram dando feedback. Eu falei, nossa, as pessoas estão necessitando muito. E aí, eu comecei a investir nisso mesmo. Eu falei, não, vamos lá. E aí, o canal começou a ficar cheio de histórias. Hoje, eu gravo 1 por semana, então tem muito material, tanto para adultos como para crianças. Muitas lives também eu fiz com Educação para a Paz, que foram muito legais. Eu comecei a conhecer muitas histórias novas também. Porque no presencial a gente tem um repertório, né? E fica naquele repertório, de vez em quando põe 1, 2, 3 a mais. Mas assim, abriu uma possibilidade. E eu também comecei a descobrir que eu gosto muito de contar as histórias só na palavra. Porque eu contava muito com bonecos, né? Com música, que é muito bom também. Tudo é bom. Mas foi bom descobrir a potência da palavra assim. Pega e conta a história e a pessoa... Opa, eu falo, nossa, não necessita de material. É legal também, mas... Só você, né? Já basta, né? Já é lindo. Mas é isso, eu acho que brincar com as palavras, né? Quando você pega as pessoas só com a palavra, com a entonação, levar a imaginação, né? Você, né? Os grandes contadores de histórias, assim, tem esse poder de levar a gente para visualizar rápido, assim, visualiza logo a história, logo o cenário, isso é muito bom. Mas você falando sobre utilizar bonecos, você trabalhou com tapete, né? De contação de histórias. Sim. Conta isso. Logo depois você foi pro contadores de histórias, não é isso? Eu comecei a contar histórias no ano 2000, aí no ano 2005 eu já contava com bonecos, aí em 2005 eles me convidaram para entrar para os tapetes contadores de histórias. Foi uma escola maravilhosa, são pessoas incríveis, né? O Arley, Cadu, Rossana, Helena, Andréia, Edson, um pessoal incrível. E aí eu fiquei 10 anos com os tapetes. E aí aprendi muito, assim, a coisa de segurar o boneco ali no tapete. E aí eles me ensinaram a coisa de deixar a energia passar, né? E fazer delicadamente. Às vezes eu era muito exagerada, porque eu também, né, vim de teatro, então eu tive que segurar a energia. Aprendi a respirar, porque no teatro tinha uma coisa, também era um bando de adolescente, né? Então tinha uma coisa, ritmo. Então tinha que não podia muito, né, fazer algo mais tranquilo. Mas eu entendo por que esse movimento, porque era a galera toda, posto 9, se deixasse o espetáculo, ia ser aquela, né, que já faz maior barriga no espetáculo. Então não podia. Então foi incrível também essa escola, assim. Mas aí, quando eu entrei nos tapetes,
calma, não precisa correr, pode... Aí eu lembro, era o rei, como é que chama? Bom, um dos espetáculos que eu tava falando, não sei o quê, aí ele falou assim, não, ó, aqui você respira. Aí eu lembro até hoje que eu falei assim, pode respirar? Muito bom. Aí eu falei, ai, pode ser mais orgânico, pode ser mais, do que tá vindo dentro. E aí isso mudou tudo. Aí veio mais a presença, sabe, de estar ali, não precisava ser uma coisa decorada, não precisava se preocupar que o público como é que é? Espreme uma laranja, já tem que espremer outra. Já tem... E também Tem a um questão respiro. de... No tapete, esse grupo lindo, eles fazem os próprios tapetes das histórias, né? Sim. Então tem esse envolvimento desde assim de costurar, tudo Tudo de é tecido, artístico. tudo é artesanal, tudo é, né, com linha ali. Eles... Não, tem uns tapetes gigantes, né? Eu já vi Sim. espetáculos de tapetes enormes. Sim. Mas tem muitos que vocês realmente É costuraram. do rei que ficou cego, isso que eu estava tentando E lembrar, se que é um apresentam tapetão aonde? de 12 metros e meio, assim. Ah, os tapetes, eles rodam Isso é o Brasil. Roda o Brasil, Roda o é legal as exposições, né, que coloca os tapetes pro público mexer, manusear, e tem o livro do lado, então as pessoas vão contando as E histórias. é lindo que os personagens É são lindo. escondidinhos, às vezes tem uma pedra e tem uma formiga embaixo da pedra de tecido. E a pessoa Isso. vai encontrando, assim. Isso. Nossa. As coisas vão se revelando, é muito mágico. Incrível. A primeira vez que eu vi, eu me senti assim, sabe quando você, criança, está embaixo do cobertor, aí pega os seus bonequinhos, é uma sensação aconchegante, assim, do Nossa. tecido. É muito lindo, muito especial. E aí é isso, tinham as exposições. E você continua nesse grupo? Não. Aí eu fiquei até 2015. Porque aí também já comecei outros movimentos e eles também queriam viajar mais. Aí eu estava com filho e querendo dar as oficinas de formação de contadores de histórias no Rio e fazer outras coisas. Aí, enfim, cada um A vida o grupo estava segue, por um né? caminho. É assim E que eu aí? conheci a Ilana, né? Eu fui em 2017. Você foi uma apresentação? Não, eu fui pro curso de formação de contação de histórias. E com a fale sobre Ilana. esse curso, Ilana. Eu queria que você Então, falasse antes até, rapidinho. Como que você teve a necessidade de dizer assim, eu acho que agora eu tenho uma bagagem, eu acho que é preciso pensar em distribuir esse conhecimento. Como veio esse insight? Engraçado, foi numa entrevista. A pessoa me perguntou o que você tinha vontade como contadora de histórias, e aí eu acho que eu falei, de dar aula. Acho que ia ser uma coisa legal. E aí isso me marcou, eu falei assim, que engraçado, né? E aí uma pessoa me chamou, falou, você pode dar aula aqui no nosso curso, era um curso para professores, que eles davam diversos temas, pode dar um de contação de histórias. E aí ela me abriu essa possibilidade. E depois disso, aí a cabeça viu, mil ideias. E aí primeiro eu comecei com uma oficina, depois já tinham 2, depois já tinham 3. Aí na Casa Bené, domingo, na Urca, eles falaram, mas por que você não faz uma formação? Formação, eu posso fazer isso? E aí, aos poucos, foi ficando grande. Aí, para ser uma formação mesmo, tinham as oficinas e, no final, tinha um encontro onde cada um contava uma história e era como se fosse a formatura daquele contador de histórias. Então, é legal, porque cada oficina tinha um tema, né, um aspecto, uma área da contação. Então, o primeiro era a preparação do contador, que tinham muitos exercícios do griot, do Hassan Kouyaté, que eu aprendi com ele, que são exercícios incríveis de percepção para qualquer um, não só para contador de histórias, né? Os exercícios de olhos fechados, de coisas para... E de ritmo, né? A voz fala no ritmo, o corpo está em outro, coisas assim para você ganhar, né, a ferramenta corporal e, enfim, de percepções múltiplas. E aí depois tinha... tô batendo no microfone. Não, Não. tá tranquilo. Você vê, começa a falar... Tá no microfone aqui. Atriz de teatro. A gente vai, volta e meia, já tem uns 5 tapas nele hoje aqui. Aí depois tinha a voz da palavra, que aí a gente trabalhava mais com a palavra em si, do esqueleto do conto, de como dividir o conto. Tinha para fazer bonecos de papel machê. Eram ferramentas lúdicas do contador de histórias. Aí eu mostrava várias fotos de vários tipos de bonecos e outras coisas para contar histórias. E você tem essa habilidade também de... Tudo eu fui aprendendo, que eu falei assim, eu queria fazer uma com bonecos. Aí eu fui fazer um curso de papel machê, não sei o quê. Então para aquilo serve. Se eu fosse vender, não é para isso, mas
para contar a história das minhas histórias, aquilo era perfeito. Eu fiz todos os módulos. Só não me formei. Ah, Ainda tô com mentira. matéria pendente, eu só não fiz o último. Olha Vai só, lá terminar. sonoridades, né? Não, Que é o de música. Não, eu fiz. Eu fiz Ah, tudo. não. Eu só não fiz a história pra fazer a. Olha só. Tá faltando. Aí tinha sonoridades que eram com instrumentos musicais para fazer Fiz. efeitos sonoros nas histórias e tinham contar com objetos. Então, acho que eu fiz todos, só não fiz a formação. Gente, eu não tenho habilidade pra essas coisas. Eu fiz todos. Desenho, essas coisas. Gente, Não, mas fiz a desenho formatura. mesmo, desenhar menino, também não sou boa, não. não. Mas não. E você, assim, pra mim, foi muito marcante, assim, foi um ano, 2017 foi um ano muito marcante, eu tinha acabado de me separar, e quando você entendeu que um curso de contação de histórias era muito mais do que um curso de contação de histórias, porque é algo que não eu vi nitidamente isso, não era uma coisa que só bateu em mim, no decorrer mexia muito com as pessoas intimamente. Alguma coisa ia mexendo internamente, sabe? Tipo, passado, questionamentos. Então, em algum momento acontecia uma catarse com algumas pessoas, assim, sabe? Isso pra mim foi muito forte. Então, assim, queria saber qual foi o momento que você entendeu que não era... Como você falou, as histórias tinham que fazer sentido. Eu acho que é uma coisa muito maior do que uma formação de contador de histórias. Sim. Assim, a minha vida espiritual, digamos assim, ela sempre foi muito unida com tudo que eu fiz. Desde criança, eu lembro que eu ia na praia e aí eu escolhi uma concha, eu fazia uma pergunta, escolhi uma concha. Falava, se ela for assim, vai ser sim. Se ela disser assim, vai ser não. Eu criava rituais e coisas. Tipo a pétala, né, de Dada. É... Bem me quer, mal me quer. Enfim, sempre fiz muitas analogias com as coisas. Ai, tá cheio de frutas, olha que vida abundante, olha que coisa, tá na hora de eu fazer. Sempre fui muito coligada assim aos sinais que a vida foi, né, me deixando ser guiada pela coisa interna. Isso sempre me deu muita alegria, muita paz. E quando eu não faço isso, eu vejo que que eu tenho que retornar ao caminho. E eu acho engraçado porque normalmente as pessoas dividem muito isso. Aqui está a minha vida espiritual, religiosa, e aqui está o resto da minha vida. E aí acontece isso que a gente está vendo hoje em dia, né? Da pessoa, de repente, falar, eu amo Jesus, mas a pessoa pisa em todo mundo. Mas você ama Jesus e era uma pessoa que abraçava, não tinha preconceito e você é super preconceituosa. Como assim? Vamos juntar isso? Então, a minha vontade sempre foi de unir o que é verdade para você mesmo, de verdade. Então, vamos fazer isso na vida? Vamos colocar na prática? Então, as oficinas, elas trazem isso. Então, quando eu sinto uma intuição, saco alguma coisa, eu falo para a pessoa. Então, tem um exercício, por exemplo, que é de olhos fechados, da pessoa andar rápido e tocar a parede. E sempre fica alguém ali na parede para a pessoa não se machucar, claro, né? Então, você tem muitas percepções ali. A pessoa, às vezes, sai andando rápido aí, daqui a pouco ela já está andando devagarinho, assim. O que a pessoa tem medo? O que é que está travando ela? E isso fala tudo na hora de contar histórias. Porque as histórias falam com algo muito profundo. Ou você é um contador de histórias de historinhas, superficial, aí não precisa trabalhar nada disso. Mas se você quer se aprofundar, você tem que se aprofundar no seu mundo interno também. Porque aí a palavra vai vir de outro lugar. Ela não vai vir daqui. Ai. É igual aquele ator que tá falando, parece que tá fora do corpo, né? Eu lembro muito que os meus professores falavam isso para algumas pessoas. Tipo, parece que o seu corpo não tá falando. O corpo tem que falar também. Uhum. É tudo junto, é tudo interligado. Isso mudou muito quando eu vi o griot contando a história. O Hassan Kouyaté. O griot porque o griot é diferente da gente falar contador de histórias aqui. Que normalmente é uma pessoa que faz uma performance, vai, né, uma apresentação. O griot, na África, é um mediador de conflitos. Ele celebra rituais de casamentos, enterros. A palavra é uma palavra viva que serve para várias coisas ali na sociedade,
Não é simplesmente uma performance de contação de histórias, que já é bastante coisa, mas... E a vida espiritual está junto com tudo isso. Ele vai sendo educado, né, com toda aquela ancestralidade, aquela força, aquela potência. Quando ele vai contar uma história, não é só daqui. É tudo, é uma presença. E quando eu vi o Hassan contando, eu falei, eu quero ser isso aí. Quero descobrir onde é que está essa presença. E aí a gente começa a perceber que precisa trabalhar isso na vida, que você não vai ter uma presença em cena se você não trabalhar isso na sua vida. E como você ganhar a presença das coisas que você faz. Como você mesmo criar exercícios, né, de fazer a coisa em câmera lenta, de repente, para você perceber o que você está fazendo, perceber teu corpo, perceber tua voz. Quando você for contar histórias, isso vai vir. Mesmo sem ninguém saber o que você faz na sua casa, a pessoa vai sentir e falar, nossa, como você falou, eu fui captada. É porque tem todo um trabalho por trás mesmo. E que bom quando as pessoas dão esse feedback. E a diferença de quando eu fazia teatro para quando eu comecei a contar histórias, normalmente no teatro as pessoas falavam, nossa, você é boa atriz. Ou então, espetáculo, você não estava bem. Quando eu comecei a contar a história, eu lembro muito que a pessoa falou assim, nossa, que história linda que você contou. E eu falei, nossa, não está falando de mim, está falando da história. E a pessoa vai levar a história para casa. Ela não pode me levar para casa, mas Verdade. a história ela pode. Que bom. Então deu um alívio, sabe? Saiu um peso dessa coisa do pavão. Hoje eu estou maravilhosa. Hoje eu não estou bem. Não. A história tocou, mesmo que eu não esteja bem aquele dia. A protagonista é a história. É o que brilha. Ela vai continuar aí depois que a gente for embora. E a gente tem que fazer com que ela brilhe. Ela é o tesouro. A gente não, tem muitas falhas todo o tempo. Mas ela vem com uma potência, com símbolos, com arquétipos, com chaves, que a gente não tem ideia. Por que em 10, 15 minutos você conta uma história, a pessoa se transformou, assim. E é muito forte. Nossa. A gente fica, assim, embalado na voz da Ilana, Ela né? vai falando, a gente vai... E aí começa, assim, tipo, a se questionar, pensando. Eu penso muito nessa questão mesmo, que hoje em dia a gente não tem essa presença, né? De, tô aqui. Geralmente eu tô aqui, aí tô aqui escutando uma coisa, respondendo uma coisa ou você tá no passado ou no futuro. O presente é muito difícil, né? E a história traz a gente. Peraí, vem pra cá. Sim. Se eu vou escutar uma história e tô aqui. Você tem que captar o momento presente. E isso cada vez está sendo mais difícil, né? Nesse dia a dia corrido. Sim, a vida leva a gente para fora, né? A internet fora, também, né? O tempo inteiro, notificação, mensagem. E aí você tem que criar algo que faça um movimento contrário, de você ir para dentro. Aí as pessoas, nossa, ela tá no quarto, será que ela tá triste, deprimida? Né? As pessoas não se dão a esse... Gente, dá licença, eu vou ficar sozinha, porque é bom ficar sozinha. As pessoas acham que tá sozinha, tá triste, coitada. É uma delícia ficar sozinha. E faz o trabalho que para você faz sentido. É uma oração, é uma meditação, é contemplação da natureza. O que é? É escutar uma música, fechar os olhos, é ficar em silêncio? Tinha um guru aí que falava, faça 1 minuto de silêncio por dia, sua vida vai mudar. Porque faz diferença. Se for de verdade aquele 1 minuto ali... É uma meditação, né? Eu, quando medito, eu encontro esse lugar. Teve uma professora que... A primeira vez que eu meditei na minha vida, assim, que eu consegui realmente meditar, foi com a Dani Visco, não sei se você a conhece. Eu fiz aula com ela de dança, ela fazia umas coisas assim de corpo. E aí, quando eu terminei, eu tava ali meditando, e aí quando eu terminei, eu tava em prantos, assim, eu tava chorando muito. E aí ela veio me abraçar, ela falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei assim, Dani, eu não sei por que eu tô chorando. Ela falou, você tava com saudade de você. É, isso mesmo. Isso mesmo. Eu acho que a história faz isso, porque eu lembro também que eu chorei. Já quase não choro, né? Eu sou a pessoa nossa, toda entrevista, Carol tá... Hoje eu até me controlei, não vou chorar, porque toda entrevista cai uma lágrima aqui. Eu sou de água, gente, muita água. Eu também sou de água. Eu também. Mentira! Canceriana. Eu sou peixe com câncer, gente.
E aí, eu lembro, assim, de sentir saudade mesmo de mim, assim, de cara, por que eu tô emocionada? Porque, assim, acho que eu tô comigo, né? Assim, as pessoas, a gente não... Então, quando a gente vai para um espaço, vai para uma oficina como a sua, que você faz o tempo inteiro a pessoa estar presente, e são oficinas longas, né? Um dia inteiro, Sim. e é um dia inteiro que as pessoas meio que se desconectam do celular, com realmente se importam em encontrar o outro, olhar no olho, sabe? Então, assim, a pessoa vai com a ideia de que vou na oficina de contação de histórias achando que eu vou aprender como gravar, e realmente você é levada para um outro nível, assim. Sim, porque quando a gente faz esse movimento interno, a gente começa a descobrir o nosso propósito aqui. Porque todo o resto leva a gente para fora, né? Então a gente se conecta ao pensamento coletivo, a toda essa coisa que tá muito contaminada mesmo, né? Já aconteceu de vocês terem pensamentos e falar, uau, de onde isso veio? Sim. Você fala, cara, que estranho. Porque tá aí. Hoje em dia, com Wi-Fi, a gente sabe que as coisas estão por ondas. Vem. Uma música, de repente, você começa a cantar, fala, cara, as coisas estão aí. Estão aí. Você acha que as pessoas estão muito artificiais hoje? E aí, por isso que é difícil? Porque tudo chama pro mostrar. E o sentir, às vezes, fica em segundo lugar, né? Sim, e aí as pessoas não percebem, né? O que veio fazer aqui? Será que as pessoas têm se perguntado isso? Acho que não, porque quando você começa a se perguntar e começa a fazer algum trabalho para fazer essa coisa interna, a sua vida muda. Tem que mudar. A sua vida não fica igual quando você começa a fazer um trabalho interno. E é isso que as pessoas têm medo, porque vai mudar. E quanto mais você faz, mais muda. O tempo todo. E a ideia é essa. As pessoas querem ficar que nem água parada. Ah, já cheguei aqui, tô bem. E uma árvore, ela consegue ficar no mesmo lugar? Nunca! Vai cair as folhas, daqui a pouco vem outras, vem flores, vem frutos, daqui a pouco de novo, aí ela cresce mais. Nunca fica igual. A gente também não fica igual. E a gente fica tentando segurar, né? Aí as pessoas falam, eu preciso puxar aqui, eu preciso fazer não sei o quê. Verdade. Porque eu preciso continuar jovem, eu preciso... Precisa. Porque tá tudo no externo, né? Preciso manter essa relação, preciso manter esse trabalho. Precisa? Será? Será que precisa? Porque agora que eu estou morando em Teresópolis, que eu fiquei chocada, assim, que eu vim no Rio, aí entrei, porque eu estou agora com 2 gatinhos, né? Entrei num pet shop da vida, assim, aí eu vi a quantidade de coisinhas. Aí eu falei, gente, mas por que tanta coisa, né? Aí me veio uma reflexão, assim, a gente na cidade grande, às vezes precisa de tantas coisas para viver, ou acha que precisa. E quando a gente vai morar mais no campo, às vezes eu passo tantos dias em casa, eu faço uma compra grande de comida, não sei o que, e fico. Aí tem o jardim, tem o sol, tem... Ok, aquilo me supre. Você está numa cidade, às vezes um trabalho muito angustiante, estressante, você precisa, eu preciso de um doce, aí eu preciso comprar tal roupa, eu preciso isso. Aí você precisa de mais dinheiro. Então você quer trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, para comprar aquelas coisas que você não precisa. Para suprir aquilo momentaneamente. Para encher um vazio que nunca vai ser. Você nunca preenchido. vai suprir, nunca vai preencher. Sim, total. Eu, quando eu tô estressada, eu vou comer logo uma porcaria. Vou logo pro fast food. Não. Eu sei que aquilo faz mal, mas tipo, é suprir alguma coisa minha. Vou comer uma coisa ruim, que eu sei que é ruim. Mas, porque eu tô estressada. Eu vou comer essa porcaria mesmo. Tem uma menininha que eu conheci, que ela virou pra mãe dela e falou assim, mãe... Cara, eu ri tanto dessa situação, porque eu achei hilário. Ela falou assim, mãe... Eu ia ser tão mais feliz se você conseguisse comprar isso aqui pra mim. E aí, tipo, pequenininha. Aí ela, cara, não tem como não comprar, né? Nossa, eu ia ser tão feliz se você comprasse essa boneca. Eu ia ser tão feliz. Ela já sabe o que falar pra conseguir. Aí a mãe comprou, né? Óbvio. Mas, tipo assim, eu seria tão feliz. Agora ela é super feliz porque ela tem essa boneca. Não, ela provavelmente deve ter esquecido essa boneca. Já deve ter pedido outras coisas. E aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, tipo... Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, né? Nossa, eu vou ser mais feliz se eu comprar essa bolsa, se eu comprar... Muleta, né?
E aí você compra, fica lá, você usa 2 vezes, Eu sempre esquece. fui uma mãe, eu falo que eu sempre fui uma mãe bem verdadeira, cruel, assim, falando de verdade. Você tá vendo essa propaganda? É pra fazer você comprar. Então, eu não tenho esse problema com meus filhos, às vezes até estranho, assim, cara, não tem birra de eu quero isso, eu quero isso. Não tem, porque eu sempre, desde pequenininha, tá vendo essa propaganda? Aí, ó, mostrando a boneca aí, é pra você querer comprar. Sempre falei assim, olha só, isso aí, pra que ficar repetindo toda hora, toda hora? Sempre falei. Mas é isso, assim, de dar valor às pequenas coisas. Então, a minha família até me sacaneia. O que você vai dar de Natal pros seus filhos? Uma caixa? Eu nunca, sempre dava uma caixa, um brinquedo que a gente fazia, uma coisa assim e a gente curtia. Aí eu ganhava, às vezes, aquela boneca de R$ 500, ela brincava 3 dias, 4 dias a boneca ficava encostada, porque a boneca falava tudo, não tem interação, não tem nada. Não estimula a criatividade, Não, né? estimula. Agora, o que preenche mesmo é ao contrário, é quando a gente doa, não quando a gente recebe. É isso que preenche. E é um paradigma, é muito maluco. A gente quer preencher algo. Eu entendi isso quando eu comecei a trabalhar com os moradores em situação de rua, que foi, assim, incrível. Eu ia lá cantar. De vez em quando eu contava uma história. Eu saía numa alegria, assim, que era algo que ficava reverberando, às vezes por dias, assim. É muito especial. E aí eu comecei a perceber que no aniversário sempre me vinha uma angústia. E que essa angústia começou a ir embora quando no dia do aniversário eu resolvia doar alguma coisa. Então, por exemplo, lá com os moradores de situação de rua, eu fazia o meu aniversário lá, levava um bolão. Que legal! E aí eles ficavam muito felizes, porque imagina, eles nunca eram convidados para nenhuma festa de aniversário. Aí eles estavam lá na festa de aniversário, comer bolo, eles ficavam numa alegria, eu também. Então, aí eu comecei a falar isso para as pessoas. No dia do seu aniversário, em vez de pedir presente, faz alguma doação, faz alguma coisa. E isso dá muita alegria. Verdade. E aí a angústia vai embora, assim. E tem o seu trabalho de contação nos hospitais. Me conta um Sim. pouquinho É como é. verdade. Então, desde 2010, acho que em 2009 foi o primeiro edital do Plateias Hospitalares, dos Doutores da Alegria. Eles lançaram, aí eu falei, nossa, eu preciso, né, mandar. E aí foi a árvore que contava sonhos. É uma árvore grande, assim, com várias coisas penduradas e tal. E aí foi o primeiro que eu passei e fui contar no hospital. E é uma experiência incrível. Porque você tem que ir sem expectativas. Aquelas pessoas não sabiam que tem um teatro lá, né? E aí, de repente, aparecem lá, né? Não pagaram para ir assistir, não se mobilizaram. Ah, vamos lá assistir. E às vezes estão com dor, estão chateadas, querendo ir embora dali e tal, né? E muitas vezes é muito lindo o que acontece, porque a pessoa, né, vai se abrindo o coração, está recebendo uma coisa ali artística. É muito bacana para a gente que faz e para as pessoas que escutam e estão lá. E aí depois eu fui passando com vários espetáculos, histórias de reinos distantes, e a Montanha das Três Perguntas e outras histórias encantatórias. Teve um cortejo também que eu fiz com a Catiusca Álvares, ela toca violino, e a gente ia entrando nos quartos, Segredos das Estrelas. E era uma caixinha com vários origamis. Aí a gente abria, fazia toda uma mise-en-scène antes e tal, e a pessoa escolhia, dependendo do origami que ela escolhia, uma estrela, aí era uma história. Uma coroa de rei, era outra história. Aí ela ficava com origami, a gente contava a história e depois ia para outro quarto. E qualquer pessoa pode ser desse grupo de contação de história de lá, assim, qualquer artista, ou precisa estar inscrito em alguma coisa? Como funciona? Então, esse é um edital para várias áreas artísticas. Então, tem contação de histórias, dança, música, teatro, enfim. E aí a pessoa manda o projeto. É um projeto pago, não é voluntário. Entendi. Esse do Plateias Hospitalares, né? E eu acho que todos os Doutores da Alegria, né? Doutores da Alegria, eles ganham patrocínio e aí, enfim, tem vários projetos. Tem uns projetos também de voluntários, né? Tem do INCA, tem no Fundão, tem leituras no leito, lembra? Mas aí são outros projetos. São outros projetos. Sim. E aí, eu acho que para fazer essa questão de contação de história em hospital, tem que ter uma estrutura muito boa, assim. A gente tem que ter uma vivência, porque eu lembro que eu tinha uns 16, 17, eu entrei num projeto desses, de leituras no leito. E aí, era lindo, né? Era só para criança, eu lia, mas teve um momento que minha estrutura ali emocional não dava, assim, sabe? Você via crianças, assim, em situações muito
tristes, assim, e sempre com um sorriso. Às vezes estava cheio de dor, e quando via que um livro, como que o livro, quando você abre um livro, abre uma história, abre um sorriso, né? Você sai de lá assim, cara, o que eu tenho de problema na minha vida não é nada Gente, perto do que essa pessoa tá isso. passando, né? E quando você faz esse trabalho com a conexão interna, você percebe que isso é só externo. Mesmo ela estando com uma dor física, isso é só externo, que o que tem dentro dela está intacto. É isso que segura a nossa estrutura. E é com esse lugar que você vai conversar. Não é com a dor dela, não é com nada disso. É só fazer essa conexão. E aí ela entra em contato com isso, ela sente menos dor. Não é que ela está fugindo da dor. É porque ela se conectou com algo que já está curado, que está saudável lá dentro. E eu lembro muito desse momento, que assim, eu tava lendo pra uma criança, aí tinha uma criança sorrindo pra mim, mas só dava pra ver o rostinho, que tem umas baias, né, nos leitos, assim, aí eu já vou, aí tô lendo, né. Aí quando eu passei pra essa baia, eu lembro como se fosse hoje, assim, a criança não tinha braço nem perna, assim. E ela tava tão feliz, e aquilo me chocou, e pela felicidade dela, e eu achei, eu muito jovem. E aí eu li a história, mas assim, com uma dor, meu coração doía tanto, assim, que eu A não vontade tava, de abraçar, eu não né? conseguia entender, assim, na minha cabeça, no meu momento, 16 anos, não conseguia entender a felicidade dela com a situação que ela tava no momento, assim, sabe? Então eu li a história, eu lembro assim, ai, não é o momento. E ela não conseguia entender por que você estava angustiada com a sua situação, que tinha mão e perna. Por que essa pessoa tá assim, né? Imagina, né? Por que essa garota tá com uma cara... Eu nem sei como eu devo ter contado aquela história. Deve ter contado assim... Eu queria ter visto. Eu nem sei. E você vê como a gente julga, né? Sim. Exatamente. Julga o tempo todo pelo O externo, externo. como a gente tava falando, né? O externo. E a eles pessoa só super querem bem. ser tratados normal, como se fossem, né? Tipo. Não, tava tudo pra ela, tava tudo bem. Ela devia estar até Sim. feliz, porque tava num momento que, sei lá, recebeu uma medicação, tava bem, ia ser... E eu que vi só o externo naquela época, né? E Aham. realmente não compreendi aquele sorriso, aquele carinho. E foi isso. Mas eu tenho alunos que têm um projeto lindo, que é da UFRJ, que é estudantes, leitores, alguma coisa assim, também fazem um trabalho lindo. Eu acho que é o momento. Acho E o que... Viva e Deixa Viver, que Sim, faz um também trabalho tem. lindo. E agora, esse ano, no Plateias Hospitalares, eu estou com Contos para Fortalecer a Coragem. É o primeiro que eu fiz para adultos, porque os outros todos foram para crianças, jovens, e esse é bem voltado para jovens e adultos, né? E são histórias bem lindas, como a Fátima Fiandeira, essas histórias mais tchan-tchan, e está sendo bem especial. E eu acho que ano que vem eu vou fazer no Sesc também, todo mundo vai poder assistir. Vai ser E muito como bom. tá esse retorno quero pros assistir. adultos? Muito especial, muito lindo. Primeira coisa, eu até falei, antes de começar o espetáculo, o pessoal ainda estava chegando, eu falei, gente, vocês não acham que história é para criança, não, né? Eu vim contar a história e todo mundo fica se olhando assim. Ai, claro que é, claro que é. E foi muito legal, porque eu falei, não, as histórias são potentes, são isso. Comecei a falar, as pessoas... Ah, tá. E foi legal, porque já preparou o público para... E aí, quando eu entrei, eu entro tocando a calimba, cantando uma música africana, não sei o quê. E foi muito legal, porque de vez em quando eu pergunto umas coisas, eles respondem. Nossa, super acompanharam, assim. Tem a história da Fátima, né? Na primeira apresentação, aí uma senhora falou, eu chamo Fátima. Aí eu falei, que bom, eu vou contar para você. E foi a estreia. E aí, no final, ela veio dizer, nossa, foi a história que eu mais gostei, eu me identifiquei. Eu falei, que bom. Por causa da Fátima. Ela se ligou por causa do nome, mas depois ela, nossa, entrou na história. Sim. Fiquei curiosa, já quero saber qual A é a história da história. Fátima. A gente podia finalizar, né, com uma história, né? Nós temos um presentinho Sim. pra Ilana. Deixa eu pegar. Uma lembrancinha. É uma lembrancinha. Que lindo. É Espero que lindo, você né? goste. Eu adoro árvore. Aliás, o Ilana significa árvore, né? Um tipo de árvore. Vem de Ilan, que é uma árvore, é um nome hebraico. É uma árvore grande, assim, dizem que usam até como árvore genealógica. Aí eu falei, nossa, tudo a ver com contação de histórias, né? O símbolo da árvore, né? Que liga o céu e a terra, tem toda uma... dá sombra para quem lê embaixo. E tem a árvore genealógica. Então eu adoro. A minha logo tem uma árvorezinha, agora eu vi, ó. Godot Podcast. É o Godot, né? A árvore. Quando a gente chamou a Ilana, ela olhou assim e falou, lá tem uma árvore. É a árvore do Esperando Godot. Preciso ir. Ai, que lindo. Que será? Que será?
É uma velhinha Pra aromática. você acender, contar suas histórias. Gente, tudo a ver. Ó, linda. Amei, gratidão. E a gente pode terminar com uma Vamos terminar com uma história. história, Já estamos óbvio. sabendo que esse projeto novo, muito sucesso pra você, dessas novas histórias. Com certeza eu vou estar em alguma plateia lá te assistindo. Eu também, me chame. E eu quero me formar, né? Porque eu fiz tudo e não me formei. Eu ainda tenho essa dívida que eu tenho que me formar. Quando você voltar, tiver o último módulo, eu vou entrar novamente. Tá bom, combinado. Vamos Eu escutar. tenho dado oficinas online agora também, para quem quiser fazer. A próxima é Raízes Ancestrais, que é uma oficina bem linda, assim, para se conectar com a nossa ancestralidade e perceber o que isso tem a ver com a contação de histórias. É Lu, bem A especial. coisa mais linda é a Ilana ministrando um curso, assim. Realmente Não, eu sou doida, eu sou doida pra fazer. É fora do comum, assim. É uma coisa realmente de presença, de conexão. E eu estou dando uma oficina nova que surgiu durante a pandemia, que é Sagrados Mistérios, que eu já fiz no TEAR, e agora eu vou dar lá em Teresópolis. Ó, se você quiser passar amanhã em Teresópolis curtindo. Vou. E à tarde tem, de 2 às 6, dia 3 de dezembro. Vou Quem olhar. sabe? Quem sabe? Aí, Qual se história que você você vai ganhar de tiver presente? Qual- Essa da Fátima é imensa, eu acho que de Escolhe repente não é uma, boa. Escolhe uma pra finalizar, que vem aí na sua cabeça. te toque nesse momento aqui no Godot. Shalom Aleichem Malachei Asharet Malachei Elyon Mimele Malachei Amlachim Akadosh Baruch. Eu vou contar uma história judaica do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era um grande mestre e tinha sempre muitos discípulos à sua volta. E quando ele sentiu que já estava fazendo a passagem, ele reuniu os mais próximos e disse para eles: eu ensinei a vocês o lugar correto da floresta. Também ensinei a vocês a maneira correta de fazer a fogueira nesse local correto da floresta e também de dizer as palavras corretas da oração para que Deus sempre viesse. Só que agora, quando eu me for, vocês farão essa ponte. E realmente, quando ele se foi, a primeira geração foi exatamente no lugar certo da floresta, acendeu a fogueira e disse a oração. E Deus sempre veio. Mas na segunda geração, eles lembravam do lugar da floresta, mas se esqueceram como que se fazia a fogueira. Mas lembravam da oração e falaram. E Deus veio. Mas na terceira geração, não lembravam de como se acendia a fogueira e nem do lugar correto da floresta. Mas a oração eles se lembravam. E disseram com todo o coração, e Deus veio. Mas na quarta geração, não se lembravam da floresta, do lugar, nem da fogueira, e muito menos da oração. Mas alguém se lembrava de toda essa história e falou, narrou para todo mundo com todo o seu coração. E Deus veio. Que lindo. Ai, gratidão, Ilana. Obrigada. Gratidão por esse momento, por você estar aqui. Acho que tudo é no momento certo, na hora certa. Sim. E você conseguiu vir aqui, doar um pouquinho e a gente conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu caminho, sobre a sua trajetória. E a gente só deseja coisas boas e sucesso no seu caminho. Gratidão. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, tem o Instagram, que é o Ilana Contadora de Histórias.
E essa página é para trazer inspirações. Eu acho que todos nós podemos ser sóis aqui na Terra, inspirando, né? Então tem frases inspiradoras, tem histórias, todo domingo tem uma história nova. Nesse momento eu estou colocando as origens das expressões que a gente fala, de onde que vem, a origem das palavras. Da porca torcer o rabo. Eu vi aí, você botou. Então tem várias coisas assim no Instagram. No YouTube tem muitas histórias. Também procurando Ilana Contadora de Histórias vai encontrar. Enfim. Obrigada, Ilana. Isso. Prazer te conhecer pessoalmente, ouvir um pouquinho dessa história. E é isso. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Muito bom. A ideia é que as pessoas vão despertando, né? Possam ir despertando para uma vida verdadeira. Porque cada um tem a sua verdade no seu coração. É como se fôssemos pedacinhos de um quebra-cabeça, sabe? Então, um é azulzinho, um pretinho, um é mais redondinho, outro quadradinho. E é linda essa diversidade. E a gente tem que valorizar a diversidade, porque cada um tem um pedacinho dessa verdade, desse quebra-cabeça, assim. E o que é bonito é quando a gente vai se unindo. E aí, quando grupos que querem o bem comum, sabe? Querem coisas boas para as pessoas, vão começando a se unir, a gente vai vendo a potência que isso tem. Então, que a gente possa ir cada vez mais dando as mãos, sabe? A pessoas que querem uma coisa boa para todo mundo. E esse mundo vai mudar. Com certeza. Obrigada. Vamos dar as mãos. Obrigada, Ilana. Obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, seguir a gente lá no Instagram também, Godot_podcast. Seguir a Ilana, que ela já falou o arroba dela aqui, que a gente vai colocar na tela. Eba. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Gratidão. Tchau.